Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cripto Semanal, onde no final de semana nós tivemos aí o nosso evento do Halving, tão esperado a cada 4 anos. Vamos falar um pouco sobre o impacto do Halving, vamos trazer as notícias que aconteceram aqui ao longo da semana, mas antes não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal. Aqui embaixo na descrição também eu vou deixar o link de um grupo do WhatsApp 100% gratuito, onde diariamente eu mando análises minhas sobre o mercado. Então, o que acontece agora que passou o Halving? Bitcoin vai para a lua, 150 mil dólares? Tem muita gente se perguntando, ué, passou o halving, o Bitcoin não subiu mais? O que está acontecendo? O halving falhou? Então, ó, acabamos de vivenciar o quarto halving na rede do Bitcoin e, como se esperava, com ele surgem diversos novos investidores que são atraídos pelo preço. Não me entenda mal se você é um deles. Seja bem-vindo. A maioria de nós, quando entramos no mundo cripto, fomos atraídos pelo preço. Inclusive, esse que vos fala. Historicamente, sempre temos uma correção pré ou pós-halving, muito próximo à data do halving. Então, um pouquinho antes, um pouquinho depois, durante o halving, a gente sempre tem uma correção. Isso daí é uma forma até de limpar o mercado. Então, a gente viu muitos novos entrantes entrando ali no mercado a 73 mil dólares e o mercado caiu para 59 mil dólares. Então, tenho certeza que um monte de novos investidores já saíram, desistiram do mercado, saíram por aí falando mal, falando que é uma pirâmide, tá? Então, eu trouxe esse exemplo aqui e aqui eu trouxe esse exemplo, galera. Então, isso aqui é até meu Twitter, quem quiser seguir lá. Então, correção do Bitcoin por halving. Então, é muito interessante a gente observar aqui, ó, que em 2012 o Bitcoin caiu 27%, em 2016 38%, em 2020 19% e nesse último halving a gente teve uma correção de mais ou menos 20%. Então, o que deve estar em sua mente? Não a correção, mas em quanto tempo o Bitcoin demorou, né? Quanto tempo o Bitcoin levou até atingir novos máximos históricos. Na verdade, não novos máximos históricos, o topo do ciclo. Isso aí que é importante para a gente saber, tá? Então, historicamente, isso demorou de 13 a 17 meses e cada halving, né, cada ciclo, nós tivemos uma valorização, que no primeiro foi de 9.240%, no segundo 2.669% e no terceiro 662%. O que é interessante a gente observar aqui? Conforme a adoção do Bitcoin vai crescendo, a gente vai tendo cada vez menos uma valorização dessa queda do halving até o topo do ciclo. Eu acredito que dessa vez vai ser bem menor, cerca de 200 e poucos ali por cento, na verdade 100 e pouco por cento. Eu acredito no Bitcoin fazendo mais ou menos duas vezes, cerca de 120, 150 mil dólares. E aí eu trouxe a performance aqui do Bitcoin pós-halving. Então, são dados mistos, né? A gente vê que em dois halvings, 2012 e 2020, o Bitcoin, já após o halving, subiu no primeiro mês 9%, no terceiro mês 167 aqui, ó, e aqui também subiu. E no halving do meio, né, 2016, nós tivemos uma queda nos 3 primeiros meses. Mas o que a gente pode observar aqui, ó, é que em ambos os casos, após 3 meses, nós tivemos uma alta no preço do Bitcoin. Então vamos acompanhar. Então o Bitcoin subiu um pouquinho pós-halving. Vamos acompanhar como é que ele fecha esse primeiro mês para ver se vai se comportar de maneira 2012 e 20 ou igual ao 16. Mas o que importa é que após 3 meses tem sido sim um mercado de alta. E aqui um dado muito interessante para o curto prazo é que os mineradores eles estão reduzindo a capitulação. O que é capitulação? É a venda por parte do minerador. Então quem sente o efeito do halving é o minerador de verdade, né? Porque ele tem a sua recompensa, o seu salário reduzido pela metade. Então, até sexta-feira, o minerador ele ganhava 6,25 bitcoins. A partir de 9 horas, mais ou menos, de sexta-feira, ele começou a ganhar 3,125. Então, ele teve o salário dele reduzido pela metade. Então, nesse período que antecede o halving, geralmente os investidores não, né? Os mineradores, eles costumam capitular, ou seja, vender para poder passar por aquele processo, aquele tempo, até que o Bitcoin dobre de preço para ele poder estar ganhando o mesmo salário. E foi o que aconteceu muito aqui, ó, e agora está diminuindo essa capitulação, o que é bom para o mercado no curto prazo. Outra notícia boa para o curto prazo é que a gente teve agora o ETF aprovado na China de Bitcoin e de Ethereum. Não esperem uma magnitude, um influxo, um volume de capital tal como dos Estados Unidos, que é um mercado infinitamente maior, mas sim é uma notícia aqui que não só o institucional, como o varejo, como a adoção cripto está chegando para grandes players que antes não tinham como se expor ao mercado cripto. E aqui, ó, o Banco Central Americano reduz a expectativa no corte na taxa de juros. Então isso aqui para mim é o último catalisador para que a gente tenha aquela alta exponencial, tá? Então, essa semana nós tivemos a fala do Jeremy Powell, né, que é o presidente do Banco Central Americano, e ele falou que a inflação ainda não está controlada e deixou em dúvida sobre uma possível ou não corte da taxa de juros americana ainda esse ano. E a gente sabe que os juros, né, o corte ou o aumento na taxa de juros manda no influxo de capital. Então, uma taxa de juros alta favorece com que o investidor esteja posicionado em renda fixa e uma taxa de juros baixa
faz com que a liquidez volte para mercado de renda variável, logo para cripto. Então esse é o último grande catalisador para o mercado ficar realmente sem freio. E aí o investidor ele já começou a precificar, antes a gente estava precificando aqui em maio e agora está precificando só em setembro o primeiro corte na taxa de juros. Vamos acompanhar para ver se realmente vai acontecer. Isso daqui vai variando de acordo com falas, de acordo com movimentações e dados do mercado, tá bom, pessoal? E aí a gente tem uma fuga de liquidez também por meio do ataque de Irã e Israel. Teve esse conflito essa semana que fez com que o mercado corrigisse bastante, apesar do mercado já estar voltando a patamares antes dessa notícia. Mas um dado bem interessante de se avaliar aqui, ó, é que historicamente tem sido muito bullish, tem sido um excelente ponto de compra o dia da invasão, o dia da notícia propriamente dita, tá? Então foram assim em diversas guerras e foi assim também durante o Covid. E aqui em abril, né, quem está lá no grupo aberto do WhatsApp, gratuito, tem ouvido muito eu falar sobre liquidações. Então o mercado estava extremamente alavancado. Tanto que em abril a gente teve só nas 2 primeiras semanas de abril um volume, né, de liquidações aqui, ó, em protocolos de empréstimos maior do que qualquer mês de junho de 2022, que foi o mês daquele grande crash que a gente teve. Então o mercado estava extremamente alavancado. A gente limpou boa parte, né, quase que total, essa alavancagem, e o mercado agora está muito mais saudável. Isso daí favorece sim um mercado de alta. Claro que não quer dizer que não vão haver correções. Aqui a Berachain acabou de captar mais 100 milhões em rodadas de investimentos. Aqui eu trouxe aqui, ó, a rede da primeira camada da Berachain levantou a quantia de 100 milhões, já tinha levantado mais ou menos 40 milhões de dólares e vai rolar um airdrop aqui, tá, pessoal? Então fiquem ligados, vale muito a pena aqui, ó, 142 milhões de dólares. Tem alguns plays bem relevantes aqui, como a Polychain Capital mesmo, e a Avail também acabou de liberar a verificação de elegibilidade para o seu airdrop. Então tiveram diversos critérios, quem interagiu ali por meio de falsetes, quem rodou Node, quem foi um usuário VM, apesar de muita gente não ter pego aqui nesse critério, eu mesmo não peguei, era para ter pego aqui com certeza, mas não peguei. Mas enfim, a nossa parte, eu até botei isso no Twitter, em airdrops é apertar botões. E aí sempre tem um ponto de aleatoriedade, tá? Então não fiquem chateados. Diversos outros airdrops surgem. Hoje mesmo eu já peguei um airdrop que foi maior do que eu teria pego. Se eu tivesse pego esse aqui de Avail, claro que eu queria ter ganho. Mas aqui também teve GitHub, teve o crivo aqui de quem utilizava a Starknet, né? A rede da Starknet, via Bravos e via Argent, tá? Twitter e aqui alguns outros casos assim que você poderia estar interagindo. Aqui eu deixei para vocês o link para verificar a elegibilidade. Lembrando que aqui embaixo na descrição vai estar o grupo do WhatsApp gratuito, minhas redes sociais, então sigam lá. No Instagram é a rede que eu sou mais ativo, no Twitter também agora eu estou sendo bastante ativo. Lembrando que as vagas para a comunidade fechada vão abrir nas próximas 2 semanas e quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber um bônus aí que eu vou avisar lá no grupo qual vai ser, mas eu acho que a galera vai curtir muito. E não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Um abraço e até a próxima.